Eu quero nesses próximos minutos compartilhar com vocês sobre consagração dos nossos planos. E a palavra fala muito sobre isso. Leandro também tocou aqui nesse ponto. Há pessoas que têm por característica serem mais planejadas, outras que são mais espontâneas. Elas são mais movidas pela emoção, pelo sentimento. Você já pode prever quem normalmente acaba tendo mais problema. Você decide o perigo que você quer viver. Qual o risco? Tem o risco daquele que é muito prudente, precisa de todas as informações para dar um passo. Ele pode, às vezes, perder o timing. Mas tem aquele que também pode fazer endividamentos sem ter pensado e aquilo ser uma causa de confusão. Eu creio que esse segundo perfil tende a ter mais problemas. Mas o que é que a palavra de Deus fala sobre planos? Provérbios 16:3, um versículo bem conhecido para todos nós. Confia ao Senhor tudo o que você faz. Você pode terminar o versículo comigo? 1, 2, 3 já? E seus planos serão bem-sucedidos. Esse quais aqui não é do versículo. Esse quais aqui é uma pergunta que eu faço. Quais planos serão bem-sucedidos? Porque se não tiver plano... Qual é o plano que a família tem? Qual é o plano que o casal tem? Para onde que o casal está olhando? Porque o Senhor vai abençoar aquilo que a gente está apresentando como plano. Então, é da nossa cultura ir vivendo mais ou menos assim. Vamos vivendo. Vamos fazendo. Esse exemplo que o Leandro trouxe aqui, de chegar assim em novembro, as pessoas pensarem, eu queria tanto... Vai chegar férias, queria viajar para algum lugar. Isso é muito comum, pensar já em cima da hora. Isso é a coisa mais comum que existe. E naturalmente as coisas são muito mais caras. Quando o Lê começou a mexer com essa área de agência, ele estava mostrando para mim que tem toda uma métrica, né? Quando, por exemplo, uma passagem é disponibilizada para o mercado, uma passagem aérea, a alteração que esse bilhete aéreo vai sofrendo. Então, assim que ele é lançado... Ele é muito alto, aí tem um certo momento muito estratégico, ele vai oscilando. Ele vai oscilando ali em todos aqueles meses. E chega ali, quem comprar na última hora, você pode comprar uma passagem para Curitiba por R$400 ou por R$4.000, a mesma passagem. Depende do momento que você comprou. Então ela tem essa oscilação. Então qual é o melhor momento? Como que você pode ir se programando, ver com antecedência, encontrar as melhores oportunidades, as melhores ofertas. Normalmente quem deixa tudo para a última hora encontra já um nível de concorrência alto, tudo muito mais caro, o dobro, o triplo do preço, paga mais. E aí ou a pessoa declina e fica frustrada, porque aí fica claro, nunca dá para ir, nunca dá para ir. Ou ela entra no endividamento desnecessário se ela fosse mais planejada. Isso é um exemplo só de uma área da vida, mas é aplicável em qualquer outra. Então, quais são os nossos planos? Uma definição de plano que eu queria deixar aqui com você. Poderia usar outras palavras. Mas o que é um plano? Numa frase curta. Um plano é uma ideia que ela é alinhada. E aí eu vou explicar o porquê. O que significa essa palavra alinhada. Uma ideia alinhada com data e ação. Aqui é uma aplicação para o casal. Não existe um plano. Eu tenho um plano, minha esposa não tem. Então é uma ideia alinhada com plano, com data e ação. Vamos falar juntos o que é um plano? Uma ideia com data e ação. Se não tem data, não é plano ainda. Pode ser um embrião, mas ainda é uma ideia. Para ser um plano, um planejamento, ele precisa de informação. E a informação mais basal é ter data. E também um plano, uma ação que vai executar. Então, se amanhã ou depois alguém te perguntar assim, ó, você faz plano com a sua esposa? Lógico, nós sabemos o que é um plano. O que você vai falar? Que um plano é o quê? Com data e ação. Então, vamos lá. E eu creio que Deus quer abençoar uma ideia alinhada que tem data e ação.
Eu creio que o pai está dizendo aí, filho, porque eu gosto de ver meus filhos, sou eu, gostamos de ver os nossos filhos tendo planos. Poxa, é legal para um pai ver eles compartilhando, e eles fazem isso o tempo todo. Olha, eu estava vendo isso, estava pesquisando isso. Primeiro, você precisa definir o nível de foco. Por que alguns planos não conseguem ser desenvolvidos? Porque não tem foco para conversar. Às vezes vai conversar, tudo meio assim, um está cozinhando, outro está lá, o outro veio para cá e vai falando em pedaços. A outra chegou tarde do serviço, está cansada, aí falou não sei o quê, aí falou de manhã na hora do café, o negócio ficou meio picado. Você tem que fazer o plano para fazer o plano. É exatamente isso. Às vezes a Su e eu temos isso. Quando a gente percebe que tem às vezes é um plano intencional, às vezes é um plano que a gente precisa responder a uma certa demanda. Então a gente entende que às vezes dá para ir batendo um papo. A gente, por exemplo, gosta muito de ter ali o iniciozinho da manhã, tal, tomando um café juntos. Assim, para nós é um momento muito gostoso, muito agradável. E a gente vai conversando ali. Tudo bem, está dentro de um contexto. Mas quando eu percebo que há uma necessidade de um foco maior, aí eu comunico isso com ela. Falo, Su, a gente precisa agora a gente precisa sentar na mesa sem estar fazendo nada. E nós vamos precisar aqui, tirar 10, 15 minutos, meia hora, só para a gente focar nessa tomada de decisão. Ali já não vai dar para estar fazendo outras coisas, dividindo a atenção. Então, os planos, que tipos de planos que nós precisamos ter na vida? Vários. Planos para os filhos, planos para resolver crises, planos para dar próximos passos, planos para fazer uma reforma na casa que vai precisar, talvez, segurar recursos de outras áreas. Enfim, a gente precisa nós precisamos fazer planos. Então, tem alguns planos que vão ter necessidade de ter um foco maior. Não vai ser aquela conversa. Você já teve aquela conversa costurada? Conversa picada? Parte dela foi oral, parte foi no WhatsApp, parte foi de manhã, parte à tarde, o outro não entendeu, mas o outro acha que já falou e comunicou. Não, mas eu achei que você tinha entendido. Eu achei que você... Eu pensei. Então, um negócio meio bagunçado. Então, tem hora que você precisa falar assim, olha, para essa questão a gente precisa... Ou a gente dá uma saída aqui de casa, a gente vai até um lugar, vamos tomar um açaí, sentar na mesa lá, e sem os filhos do lado, sem outras distrações, a gente precisa começar e terminar. Um plano. Esse plano pode ter ajustes depois? Tudo bem, mas vocês têm um plano. Faz sentido, amém, amados? Não é cultural isso é intencional, hein? As pessoas não fazem isso de forma espontânea. Para se tornar espontâneo, tem que praticar muito isso. Fora isso, não é natural, não é normal encontrar as pessoas, casais fazendo esse tipo de planejamento. Assim, você sentar, eles terem definido um foco. Olha, o foco aqui é 100%. Não, essa conversa aqui, talvez a gente consiga aí bater um papo. Essa conversa aqui, talvez a gente consiga bater um papo aqui conversando. A gente vai se deslocar no carro, a gente consegue conversar sobre isso. Ok, mas tem coisa que tem que dar foco máximo para poder conversar. Aquela ideia, a ideia alinhada com data e ação. A ideia, que às vezes surge de um ou dos dois, ela é apenas um desejo? Ela é uma necessidade? Então você também precisa agora classificar essa ideia, para a gente poder entender qual que é a prioridade que ela vai ter. Às vezes ela é apenas um desejo. Eu tenho desejo, e não tem problema ter um desejo. Não tem problema ter uma vontade. Poxa, eu gostaria de fazer isso. Gostaria de conhecer tal lugar. Gostaria de ter um carro agora com essas características. É lógico que... Desculpa eu estar me referindo toda hora, né, mas você tocou muito nessa área. Às vezes as pessoas... Isso é muito comum na sociedade... As pessoas desejarem ter coisas para provar para os outros. Então a gente não tem essa prática. A gente tem aquilo que é realmente usual, funcional
e que é mais acessível. Não tem problema nenhum se for funcional. Não ter as coisas para provar para os outros. Mas não há problema de você querer ter algo melhor. Mas o que é que está gerando essa ideia? Qual que é a motivação por trás dela? É apenas responder a uma expectativa dos outros? É porque o grupo da família falou, agora você tem que mostrar que você prosperou, que a sua vida está um sucesso? Ou realmente aquilo é condigno, é legal, é bacana, é necessário? Porque às vezes pode ser uma coisa boa, mas não é necessária. Ou ela pode ser boa e é necessária também. Ela é adequada. Ela tem a ver com a estação da vida. Que tem certas coisas que são boas, são necessárias, são adequadas, mas não tem a ver com a estação da vida. Tem coisas que a gente viveu, por exemplo, a Su e eu tivemos 3 anos de casamento sem filhos. Nós programamos 3 anos, né? Então, nosso desejo era ter 3 filhos depois de 3 anos. Alguns de vocês já conhecem a história. No dia que nós fizemos 3 anos de casamento, ela me deu o resultado do exame positivo. No dia. Eu lembro que nós saímos do ID aqui, tinha o ID aqui, eu cheguei em casa, assim, terça-feira, deu meia-noite, terça para quarta, ela falou, Nando, eu queria te dar aqui o presente de aniversário, de casamento. Poxa, eu não tinha comprado nada, né? Que ia ser só no dia seguinte, mas deu meia-noite, Dani. Ela já, aí me deu lá as fichinhas pautadas, que um levava num lugar, que levava na sacada, que levava para lá, fiquei andando no apartamento. 10 fichas, e aí chegamos no último, peguei a caixa, quando eu fui abrir, estava o nome do laboratório, né? Eu só olhei ela sentada no sofá assim. Bom, enfim, tá aí o Fabrício. E a gente, então, eu falei, é bom ser planejado, mas isso aqui é demais, cara. Demais esse negócio aqui, cara. Mas, enfim, então, tinha coisas que deu pra gente planejar naquela estação da nossa vida, antes dos filhos. Depois os filhos vieram. Então, durante 5 anos, nós ficamos tendo filho. Então, o Fabrício nasceu, eu tinha 28 anos, dos 28 aos 33, que foi quando a Manu nasceu. Então, lógico que aquilo, a gente teve gastos maiores, porque filho gasta. Então, aí ficou, então, o carro, espaço, aí você pensa assim, agora é um porta-mala maior, é isso, é carrinho, aquilo, e fralda. Então, tem coisas que dá para a gente fazer naquela estação. Aí tem coisas que você precisa esperar eles crescer um pouquinho mais. Enfim, agora é a estação que a gente está vivendo, eles têm a autonomia deles, e a gente está vivendo agora uma outra estação. Hoje é muito comum a Su e eu chegar de sábado, se a gente não está com alguém e tal, estamos eu e ela. Porque o Fá está na agenda dele, o Bernardo na agenda dele, a Manu na agenda dela. Estamos nós dois, né? Agora a gente também desfruta de outras coisas que passamos daquela... Tem a fase que eles são muito pequenininhos, que é a fase de cuidar da coluna. Porque eles ficam para lá, toda hora a gente fica assim, ó. Não, aí não, e tal. Eles não têm noção. Eu vejo alguns de vocês aqui. Eles ficam para lá e para cá. Depois eles crescem, enfim. Então você entender, aquele plano, aquela ideia, ela... é adequada para essa estação da vida? A gente morar neste lugar é adequado para essa estação da nossa vida? A gente fazer isso é legal, porque não tem problema a gente também planejar algo para daqui 2 anos, para daqui 5 anos. Sabe o que gera ansiedade nas pessoas? A impossibilidade de realizar uma ideia. Porque não tem nem planejamento. Há famílias e há filhos que já se acostumaram com essa sonoridade. Não dá, não dá, não dá, não tem dinheiro, não tem, não dá, não dá, não deu, não dá e nunca dará. É uma mentalidade de impossibilidades. É diferente quando a gente fala assim, vamos orar ao Senhor? Se Deus quiser, a gente vai conseguir. E qual é o problema então de fazer um planejamento mais a longo prazo? De mirar uma data que seja daqui 3 anos. E, gente, 3 anos passa rápido. Mas vai se organizando. Vai fazendo uma pequena reserva. Isso mostra a disciplina financeira. Aliás, quando o Leandro falou sobre dízimos aqui,
o dízimo ele é uma característica de quem consegue reservar. Isso é uma virtude poderosa de quem prospera. Então, a gente também olhar para as estações da vida. Falei sobre ideias. A ideia adequada é boa, tem a ver com a estação da vida, é uma necessidade, é um desejo. Você tem que julgar a ideia. Porque a ideia às vezes vem de um momento de encantamento só. Às vezes a ideia vem de uma... Não, peraí, essa ideia faz sentido. Julguei a ideia. Agora eu preciso alinhar. Primeiro, apresentei a ideia para Deus. Porque também, por incrível que pareça, é possível que um cristão tenha uma ideia, tenha vontade, mas nunca nem sequer orou sobre aquilo. Não apresentou a ideia para Deus. Falar, Senhor, eu tenho esse desejo. Pai, pode ser que eu esteja errado, mas por aquilo que eu entenda, é uma necessidade para nós. Ter uma casa maior, ter um apartamento maior, ter um carro melhor, ter um emprego assim. É uma necessidade. Quero te apresentar essa ideia. Amados, eu fico pensando como que Deus olha um casal que de mãos dadas oram, buscam a Ele sobre certas coisas. Os céus estão abertos, porque é o poder da concordância. Então, esse casal, vamos apresentar a Deus. E quando você apresenta como uma ideia, como um pedido ou apenas como um comunicado? Deus, eu quero isso. Como se ele fosse um delivery. Eu quero isso aqui. Não, Senhor, se o Senhor quiser, se for da tua vontade. Pai, a gente tem observado aqui, há uma necessidade nova, há uma questão aqui, então nós queremos apresentar essa ideia ao Senhor. Isso é consagrar, isso é consagração de planos. Consagre ao Senhor tudo que você faz, os seus planos serão bem-sucedidos. Você está colocando Deus em primeiro lugar, então você faz um alinhamento. Eu de vez em quando uso essa palavra, e essa palavra para mim faz todo sentido. Para as coisas dentro de casa, a nossa reunião Família Unida é para isso, alinhamento. Vocês já me ouviram dizer, eu sempre digo isso, que um problema não nasce da terça para a quarta. Um problema grande, ele não nasce da terça para a quarta. Ele é pequenininho, ele é uma rachadura, que vai virando um problema, se olha lá, não importa, deixa ele para lá, daqui a pouco ele vira um problema muito grande. Mas ele era uma coisa pequena que dava para resolver rapidamente. Então, você vai alinhando como é que você está sentindo, como é que estão os filhos, como é que estão os pais, como é que estão os comportamentos, como é que estão as coisas. Você faz isso, então você está alinhando com a sua família, você está alinhando com a sua equipe. Se você trabalha e lidera equipes na sua empresa, na sua organização, mas ninguém gosta de fazer reunião lá na nossa empresa. Porque a maioria das pessoas não sabe fazer uma reunião, gente. As reuniões que existem, ou é só para dar bronca, ou sai do nada para lugar nenhum, ou é só preciosismo de ego. Eu entendo isso. Muita gente é prolixa nas reuniões, são reuniões ruins, que não ativam, não motivam, não dão uma direção. Eu entendo, mas você é a pessoa diferenciada lá. Quem faz reunião com você sai inspirado. Se dá uma reunião para você fazer, as suas reuniões serão as melhores. Você fala, vai ter reunião com você, é diferente, o pessoal gosta. Se não é assim, que seja assim, em nome de Jesus. Porque você está alinhando com a sua equipe. Você está valorizando a sua equipe. Então, ideia, classificou a ideia, julgou a ideia. É uma ideia boa, é uma necessidade, é um desejo. Ela está adequada, ela tem a ver. Por exemplo, imagina se você fosse trabalhar num lugar na África. Você quer ter um baita de um carro, mas numa comunidade ali, um lugar
Você pode ter, você tem condição de ter, mas será que aquilo não vai te distanciar gigantescamente das pessoas? Então, é adequado? É fazer essas leituras. Esses dias uma pessoa comentou como esse mundo tá, né? Esse pessoal influencer aí, que a esposa deu para o esposo, qualificou lá todos os presentes que ele deu, que deu lá R$500 mil. Não tem problema, pode dar um presente de R$1 milhão, mas fica publicando isso, dizendo, se num país como o nosso, um colar, não sei o quê, uma não sei o quê, um relógio de 80 e 30, mas porque cada ano do aniversário é um presente que vale dezenas e dezenas de milhares de reais. Quer dizer, é que o pessoal não tem noção. Então, você entender aquilo é adequado, você classificou a ideia, você alinhou agora a ideia, porque a ideia tem que estar alinhada com Deus e com o outro. Você precisa alinhar com o cônjuge. Não é chegar já e dizer e impor, nós vamos fazer isso. Hã? Testa a ideia. Aí tem que ter um pouquinho de comunicação também, né? O que você acha da gente pensar? E às vezes vai falar no pior momento, né? A hora que deitou na cama, o outro já está metade, já embarcou já. Então, estava pensando aqui. Por que você não dá atenção? Por que eu vou dormir? Mas é que a gente precisa falar disso agora. Nós precisamos falar disso, mas agora... Então, até para isso tem confusão, não tem nem momento para falar. Por isso que eu falei, parecia brincadeira, mas é sério, você planejar o momento para planejar. Então, vamos fazer o seguinte, reserva das 4 às 4h30 da tarde, amanhã, reserva das 7 às 7h30 da noite, o momento para a gente poder tratar sobre esse assunto. Porque a coisa é muito bagunçada, então, o plano tem que ser alinhado com o cônjuge. Nós temos essa necessidade e tal, foco aqui, foco aqui. É verdade, já aconteceu comigo já. Às vezes estava respondendo lá, a Su falou, Nando, estou falando com você. Aí eu fui dar mais uma olhada. Nando? Não, era só... Larga pra lá. Já aconteceu com você? Com quem já aconteceu? Bem-vindos. É verdade, às vezes você tem que deixar longe. Precisa dar foco total. A gente precisa alinhar, apresentar a ideia. Ouvir também. Ouvir. Você é um bom ouvinte? Tá aí um bom motivo de oração. Você quer um plano para 2025? Vou me tornar o melhor ouvinte. Porque você concorda que às vezes a gente está ouvindo, mas nossa cabeça está dividida com um monte de coisa? Sim ou não? Então, até para ouvir, a gente tem que planejar. Se concentrar. Lógico que é bom que o outro também não seja prolixo. Porque às vezes as pessoas também querem compartilhar ideias, dão uma volta na montanha. Às vezes para falar uma coisa, eu falei, já começa pelo final. Então a gente realmente estar ali, a gente está ouvindo mesmo. Alinhou, testou a ideia, o que você acha? Às vezes a pessoa não dá para dar resposta na hora. Às vezes ela vai precisar maturar aquilo, ela vai precisar sentir um pouco mais. Tem coisas que você vai falar, não é a hora de dar as respostas, não é a hora de tomar as decisões. Tem gente que é muito apressada também. É muito apressadinho, muito acelerado. Falou, não, mas eu já falei. Não, agora tem que tomar a decisão agora. Não, mas por quê? Não, mas é agora, eu já estou falando, já fala aí, por quê? É agora. O que está acontecendo? Acabando o mundo amanhã? Fala assim, vamos fazer o seguinte, eu lancei, você não sabe me dar resposta, ora sobre isso, vamos orar junto, vamos pensar. Teve uma vez que a Su e eu estávamos tomando uma decisão importante na nossa vida, e eu apresentei a ideia para ela, a gente analisou a situação, assim que analisou, ela não falou nada para mim no dia seguinte.
Confesso que eu estava esperando. Porque eu pensei que ela falasse, então, Nando, sobre o que você falou, como que a gente conversou ontem. Então, pensei, nada. Eu falei, bom, também foi um dia intenso. Amanhã, nada. Eu falei, também. É isso aí. Terceiro dia, nada. No terceiro eu falei assim, acho que eu já estou entendendo, hein, Deus? Eu não vou nem cobrar nada. Porque eu poderia falar assim, não, ô Su, sobre... Mas o Senhor colocou no meu coração, não fale nada. Aí, daquele dia, irmãos, eu fiz nem que levasse 1 ano. Não falei nada no terceiro. Fiquei em silêncio, curtindo a vida. Seguindo o barco. 4 dias, 5 dias, 6 dias, 1 semana, 8 dias, nada. Mas sabe o que é nada? Zero. Nem toca. Parecia que a gente não tinha nem falado nada. Depois eu cheguei até e falei, será que eu falei mesmo? Será que foi um sonho, alguma coisa assim? Porque nada, nenhum sinal no horizonte. Mas nós vamos tocar no assunto 10 dias depois. 10 dias, mas assim... Mas ali naquele dia eu parabenizei a mim mesmo. Porque eu falei, eu vou aguardar. E assim, eu aguardei no tempo certo, o Senhor foi trazendo confirmações e as coisas caminharam como Deus queria. E sabe que você sente uma coisa que é impagável? Paz. Não tem nada pior do que você executar um plano que não tenha paz. Que gera discórdia. Que gera acusação ali no futuro. Que gera aquele problema, mas tá vendo? Eu tinha falado que não sei o que lá, tá vendo? Não sei o que. Então, assim, é melhor que haja concordância antes de tomar qualquer decisão. E depois que teve a concordância, aí não vale mais, aí é pecado ficar lançando acusação. Mas eu falei, não, mas você falou, mas nós concordamos. Então, se nós concordamos e isso não foi uma boa decisão, talvez faltou a gente ouvir melhor a Deus, faltou algumas coisas, agora a gente vai passar sem acusar um outro, nós vamos passar juntos e nós vamos vencer e vamos aprender com tudo isso. Amém, amados? Não vale ficar acusando depois. Ou fala assim, não vamos tomar nenhuma decisão se não houver concordância 100%. Não vamos tomar nenhuma decisão. Talvez um ou outro vai ter que ali entender um pouquinho mais o papel, talvez o que está querendo apressar mais vai ter que segurar um pouquinho, aquele que também está aprendendo vai precisar também dar mais atenção para falar, não, deixa eu jogar a luz sobre esse assunto, porque eu também preciso me posicionar. Mas não tome decisões sem 100% de concordância. E depois que teve 100% de concordância, se tiver alguma intercorrência no meio do caminho, é pecado trazer acusação sobre o outro. Porque houve uma concordância. Então, tudo isso são passos para evitar problemas. E por último, a data, qual é o melhor momento? Otimizar. Às vezes tem certas coisas que a gente até define uma data, mas a gente não olhou para os... Por exemplo, quando eu vou definir uma data, eu fico olhando o que tem antes, o que tem depois, para você organizar isso melhor. Para não ficar perto de uma outra coisa que vai travar, porque já tinha uma outra coisa muito próxima. Então, assim, definir uma data, olha para o calendário. Quem é bem-sucedido normalmente tem um calendário na frente. Definir início e término. Porque se você também começa coisas e não põe uma data para dizer, olha, nós vamos orar sobre tal assunto. A não ser que o Senhor tenha direção, mas estabeleça, olha, daqui 30 dias a gente volta a falar, a gente vai poder trocar ideias sobre isso. E por último, você ter uma ação. Quais são os passos que você e o seu esposo ou esposa vão tomar? Então, vocês também precisam elencar. Então, agora é hora de falar com os nossos filhos. Então, nós vamos conversar com eles. Agora é hora de tratar com tais pessoas. Agora é hora de falar com os nossos vizinhos. A vida, amada, é uma construção que precisa de muita reunião. Precisa conversar com muitas pessoas. Quem vai fazendo as coisas sem alinhar com os outros, você quer fazer uma coisa, não alinha com o vizinho. Depois vai dar problema.
quer fazer as coisas numa linha com o pessoal da empresa. Vai dar problema. Pegou emprestado, não sei o quê, teve uma intercorrência, não avisa nada, que passou por um problema financeiro. Agora, a pessoa que sempre está dando satisfação, ela está mostrando que ela não é negligente. Ela está informando o que está acontecendo. Você já trabalhou com alguém que não dá previsão de nada? Ah, tá bom, pô, tá bom. Ó, fazer isso, tá bom. E agora? O que faz? Agora, como é legal quando você está com alguém que a pessoa fala assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos projetar até tal dia, eu te dou um retorno sobre isso. Puxa, dá uma descansada. Que maravilha, amados. Eu lembro que uma vez eu falei aqui acho que foi uma reunião de casais. Primeiro, você tem que ter uma lista. Você tem lista de coisas? Eu tenho, por exemplo, lista, quando tem uma manutenção em alguma coisa em casa que eu preciso fazer, eu tenho uma lista aqui. Eu vou só deixando ali. Ó, pai, o trinco lá da porta, não sei o que, eu já ponho lá. Filhão, vai ser resolvido. Ó, não sei o que, ó, Nando, aconteceu não sei o que lá, tal, do botão, não sei o que. Então, beleza. Tá na minha lista. Caiu na minha lista, fica tranquilo. Fique em paz. Se não entrar na minha lista também é complicado. Mas eu falei, manda o WhatsApp para mim, porque se entrar na minha lista, tá sob controle. Porque a minha lista vai funcionar. Então tem uma lista. Tem uma lista. Ela tá lá, a gente precisa fazer isso. Se só ficar um dia, talvez. Ah, não sei o que. É isso que irrita. Não tem previsão nenhuma. Agora diga assim. Está na minha lista, minha flor. Daqui 17 dias. Ela vai descansar. Ela vai ter paz e você também. O que não deixa você ter paz é você não falar. E às vezes a mulher, dependendo do perfil dela, ela quer o resultado logo. Ela quer saber se pelo menos você ouviu. Se não deu sinal de vida. Você não deu nem sinal de que se ouviu. Ou não deu sinal de que entendeu. E já passou o tempo e parece que você está morto. Não há esperança. Então dá um sinal de esperança. Ó, sobre aquele assunto estou sabendo, está na minha lista. A previsão é que daqui 10 dias eu resolva isso, já alinhei e tal. Tranquilo. Aí é em paz. Amados, para a gente concluir, não é difícil ter paz na vida. É fácil ter paz. Mas se furar essas coisas, a gente começa a ter problema. Amém, amados? Está fazendo sentido eu trazer isso aqui para você? São coisas práticas que talvez muitos de nós aqui somos pessoas inteligentes, capazes, mas assim, a loucura do dia a dia vai nos roubando isso, a gente não pratica. Aí o casal se torna duas pessoas que moram na mesma casa, mas que não têm concordância, estão olhando para direções opostas, com expectativas diferentes, não tem alinhamento de expectativa, porque tem perspectivas diferentes da vida também, e nenhum conhece o outro, das 10 conversas que tem, 7 é para falar de problema, e 2 é para discussão, e uma só é de bom humor, uma só é alguma coisa legal. E aí um já começa a evitar o outro, porque sabe que se for falar alguma coisa, tem um assunto que está pendente, então já até evita, já passa direto da cozinha, já passa da sala, vai para o quarto, dorme mais cedo, sai mais cedo, trabalha até mais tarde. Um casal cristão. Deus nos livre disso, amados. O Senhor uniu o casal para a gente desfrutar a vida. E não é difícil. Nós temos Jesus, Ele vai nos dar sabedoria para a gente fazer tudo isso. E eu quero crer que eu estou olhando para casais que são casais planejadores. Porque tem um propósito a ser cumprido. Não dá para o casal ficar perdido. Tem um propósito. Nós estamos aqui, como a Su falou no início, sobre os filhos, com a missão do reino. E o reino envolve implantar o reino de Deus no coração dos nossos filhos, das pessoas que estão conosco. Sejam bem-sucedidos, sejam prósperos, sejam frutíferos, sejam planejadores.
O Senhor abençoe cada um dos meus irmãos, seus filhos, para a glória dele. Amém, amados? Em nome de Jesus, louvado seja o Senhor. Vamos ficar de pé. Quero fazer essa oração. Oração final. Terminou a imersão de casais. Foi bom, hein? Foi legal desde ontem aqui, amados. Consagração do casamento. Pastor Osmar falando conosco sobre... Eu falei para ele, mandei um áudio para ele hoje, agradecendo. Eu falei... Amigo, muito obrigado porque você fez todos nós subir um degrau, subimos um degrau nessa escala aí da valorização do casamento, que é consagrado a Deus, pertence ao Senhor, é dele, não tem volta. Precisamos valorizar ao máximo, respeitar o casamento. Nosso casamento não é um casamento de várzea. Fiz analogia aqui com um jogador de futebol quando vai para a Europa, ele vale milhões. Ele não pode mais jogar bola em qualquer lugar. O nosso casamento vai ser tentado. Não fique achando que você é cristão, que seu casamento não tem tentação, não tem luta não, hein? Mas o Espírito Santo habita em nós. E o teu casamento é caríssimo. É caríssimo. Cuide dele, zele, proteja. Admire de vez em quando, sabe? Olha pro teu esposo, a tua esposa assim, e nutra a admiração no seu coração. Seja intencional com isso. De vez em quando vai lá, ele tá lá na sala ali, tá lá meio largado ali. Olha quando ele tá dormindo assim, fala: eu gosto desse homem. Eu amo esse homem aí. É o presente que Jesus me deu. Mas quando a gente tá no estado... Vocês viram o vídeo que a Su passou bem aqui, né? Eu gosto dessa mulher. Olha lá. Olha ela indo ali. Olha ela indo embora com meu cartão de crédito. Olha lá. Mas sabe, às vezes eu paro. Eu tava aqui, eu tava exercitando isso aqui. Olhando aqui, eu até me emocionei. Eu tava olhando a Su falar, eu falei, puxa... Porque eu lembro quando eu conheci a Su, nós tínhamos 15 anos de idade, a gente era adolescente. Nos conhecemos na escola, a Su nem na igreja ia. E o Senhor usou a minha vida como um canal para levá-la para a igreja. Discipulei bem a menina. Não, quem fez isso foi o Espírito Santo. Eu só fui um canal. Através da amizade, ela teve uma experiência verdadeira e profunda com Jesus. E a partir dessa observação, porque assim, eu posso errar em um monte de coisa. Fui um adolescente que falhou e fui corrigido. Mas tem uma coisa que eu fiquei ligado. Eu quero construir minha vida com uma mulher que vai ser uma bênção. Fui falar com meu pai, eu falei, pai, tal. Meu pai falou, não, agora observa, porque eu falei assim, eu preciso construir. Porque a gente sabe, relacionamento ou é bênção ou é maldição, irmãos. E graças a Deus, a Su veio junto, a gente não tinha nem um ano de namoro ainda. Começamos a liderar jovens aqui em Guarulhos, porque a igreja era nascente aqui em Guarulhos. Então estava olhando ali, dizendo, puxa, muito obrigado, Senhor, porque a Su tem sido essa mulher que está junto no ministério, cuidando dos nossos filhos. Eu tenho segurança nela. A gente pode ser quem a gente é mesmo. Não temos, a nossa vida é isso aqui. Então eu estava agradecendo. Mas é um exercício intencional, você parar e olhar para essa pessoa. E de vez em quando parar para admirar. Às vezes você tem alguns pontos de queixa. Às vezes você tem umas queixas. Mas não deixa as queixas serem maiores do que a admiração. Deus vai fazer os ajustezinhos aí nas queixas aí. Falando nisso, vamos olhar um pro outro aí. Avisa a pessoa, fala assim, ó, fique em paz. Deus está fazendo os ajustezinhos aí, viu? Eu estou sendo ajustado. Né? Tanto é que você está aqui. Tanto é que a gente está aqui, né, amado? Parabéns para você, casal que veio para imersão de casais. Dê as mãos aí para a pessoa com quem você vive, de frente para ela. Senhor, nós estamos aqui nesta manhã de sábado, finalizando este encontro, com o nosso coração agradecido. Agradecido ao Senhor. Obrigado por aquilo que o Senhor ministrou desde ontem através da vida do pastor Osmar.
Que riqueza, Pai, como o casamento é sagrado. Obrigado, Pai, por nos livrar da corrupção que há no mundo. Muito obrigado, Pai. Obrigado por aquilo que ouvimos hoje sobre filhos, sobre finanças e sobre estabelecer planos. E quando apresentamos esses planos ao Senhor, de acordo com Tua vontade, eles serão realizados. O que eu peço, Espírito Santo, é que o Senhor também volte o nosso coração um para o outro aqui como casais. Que haja um renovo da admiração. Que haja um renovo da aliança. Que haja perdão, reconciliação. Que haja sabedoria, inteligência espiritual sobre os casais aqui presentes. Muito obrigado, Pai, porque há uma mensagem poderosa pelo fato deles estarem aqui. O fato deles estarem aqui significa que há espaço para crescer. Eles estão decididos. Nós estamos aqui, há uma porção de quebrantamento dentro dos nossos corações. E o que eu peço é que o Senhor livre cada casamento aqui. Livra, Pai. Livra dos pecados, livra do adultério, livra das traições, das deslealdades, livra da falência espiritual, livra da falência financeira. Proteja os sentimentos, os pensamentos. Guarda, Pai, as mentes dos pensamentos impuros. Guarda os filhos, proteja os filhos. Dê um futuro extraordinário aos filhos. Renova, Pai, renova o amor. Se há algum casal que veio com a sensação de que as coisas estão perdidas, são difíceis demais para resolver, que este pensamento caia por terra agora em nome de Jesus. E que o Espírito Santo traga a convicção de que em Cristo nós podemos todas as coisas. Seja a tua bênção sobre cada um aqui. Abre os seus olhos, diga assim: nesta manhã eu renovo a minha aliança com você, de te servir, te amar, ser leal a você todos os dias da minha vida. Diga: eu vou nutrir a minha admiração por você. Diga assim: você é digno de ser admirado. Você é um presente do Senhor para a minha vida. Aproveitando esse momento, diga para a pessoa: me perdoa quando eu falhei com você, quando eu não fui justo, quando eu não disse as coisas certas. Diga: mas Deus preparou este momento para a gente alinhar a rota. Diga: como casal nós vamos prosperar, frutificar para a glória de Deus. Diga: o nosso casamento, ele tem a presença de Deus, a paz do Senhor. Diga: ele é sagrado. Diga: eu te amo. Diga: até o último dia da minha vida eu vou te amar. Dá um beijinho aí nele, nela.